Mais uma vez, a questão da soberania é utilizada como argumento para o Brasil condenar ações vindas tanto de Israel como dos Estados Unidos agora no caso, porque a República Brasileira condenou o primeiro ataque de Israel. Por que a gente não pode concordar com essa fala de Lula de que, em relação a essa ação dos Estados Unidos de ter bombardeado as usinas nucleares do Irã? De qualquer maneira, bom, por que a gente não deve concordar com essa fala do Lula? Primeiro, porque é mentirosa. Segundo, porque é hipócrita. E terceiro, porque é uma besteira imensa. Né? Veja, essa questão da soberania, ela é completamente usada de forma manipulada, infelizmente, pelo governo e por boa parte da esquerda hoje em dia. Bom, primeiro, assim, se o Lula fala da soberania do Irã, mas o que é a soberania de um país? Soberania é só quando você manda? Bom, então um regime, por exemplo, o regime nazista, ele era um regime soberano? A gente tem que dizer aqui que havia soberania. Outro dia eu estava, infelizmente, numa conversa com aquele presidente do PCO, o Rui Costa, e ele dizia isso, que ele era contra a soberania. Eu fiz essa pergunta para ele, falei, bom, então você é contra a interferência de estados, de outros estados, e como é que ficaria, por exemplo, o regime da Alemanha da Segunda Guerra? E ele acha que não deveria ter tido intervenção estrangeira. Somente os próprios alemães e judeus é que deviam resolver o problema interno deles, imagina só. Quer dizer, a Alemanha estava avançando na soberania de todos os demais países à sua volta, submetendo todas as outras soberanias, mas a soberania da Alemanha era intocável. Então, assim, o que a gente precisa entender por trás dos discursos, né, se a pessoa entende o que é soberania. Soberania é o povo. Soberania é quando o povo, não quando o povo está submetendo o Estado ao seu desejo, que a vontade tem que ser do povo. É isso que é uma democracia mínima. Agora, quando o Estado submete o povo, isso não é um regime de soberania. Portanto, é uma falsa soberania. O Irã tem uma soberania. Qual é a soberania que existe no Irã? Submetendo todo mundo àquilo que meia dúzia de pessoas pensam. Qual é a soberania do Brasil hoje em dia? Em que a gente tem 2, 3 juízes, para não ficar em um só, que submete a uma certa ideologia de esquerda, que submete a todos nós, o dia inteiro. Nós vimos agora, semana passada, um presidente aí de uma montadora está sendo processado porque criticou uma lei sobre de isenção a pessoas deficientes. Ele não criticou as pessoas, ele criticou a lei, e não pode. Então nós estamos submetidos ao arbítrio. Né? Então a primeira coisa é o que as pessoas querem dizer com soberania quando dizem que não pode atacar a soberania. E outra coisa é o seguinte, a soberania do Irã não pode ser atacada pelo Lula. Mas ele apoia quando, por exemplo, o ministro Moraes ataca a soberania dos cidadãos norte-americanos com as suas decisões. Tenta punir cidadãos e residentes norte-americanos com decisões brasileiras, aí tudo bem. Ele não respeita, ele apoia o ministro Moraes quando o ministro Moraes viola todos os tratados de direito internacional, mas quando eventuais tratados de direito internacional são violados, vamos dizer assim, tá, entre aspas, para que uma bomba atômica não seja feita no Irã, aí não pode. Aí é um absurdo jurídico. Então, assim, o problema é que, assim como o conceito de democracia, assim como o conceito de liberdade de expressão, o conceito de soberania hoje é utilizado pelos governantes brasileiros para manipulação ideológica da visão que interessa a eles. Perfeito, André. Você lembrou muito bem. A gente tem a questão do tratado de não proliferação de armas nucleares. O Irã, sendo signatário desse tratado, descumpriu o tratado ao começar a desenvolver essas armas. Né? Inclusive, a intenção era tão errada que o Irã começou a desenvolver embaixo da terra. Se ele não tivesse que esconder nada, se fosse lícito, se estivesse dentro do previsto, dentro dos acordos, ele não precisaria ter escondido. Então é isso que falta o presidente Lula entender. Mas, mais uma vez, não surpreende.